Olá, bem-vinda, bem-vindo. Que bom saber que você está junto com a gente aqui no autoagora.com.br. Hoje eu mostro para você todos os detalhes do Volkswagen Nivus, o SUV compacto que a Volkswagen lançou e está fazendo muito sucesso no mercado. Você está chegando agora no nosso canal? Beleza? Então aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades, dá o seu like assim e ajuda as pessoas a conhecerem o Auto Agora. Para isso é muito fácil. Compartilhe com seus amigos, vizinhos, irmão, primo e até o pessoal que você conhece de outros países, tá legal? Vamos lá conhecer o Nivus então? Mostrar para você os detalhes do desenho da carroceria do Volkswagen Nivus. Começando ali pelo teto, você percebe que ele vem baixando, o vidro, para-brisa inclinado, aí perceba no capô que ele tem um vinco maior aprofundado, que forma ali um U, e depois então no meio temos outros dois vincos que vêm aqui na direção da grade. A grade tem esse friso cromado ali em cima, o símbolo grande VW da Volkswagen no centro, farol com assinatura em LED na parte ali de cima, que vem aqui para baixo, não dá para perceber muito bem porque a gente está durante o dia, né? Mas fica um visual bem bonito que parece que essa assinatura de LED, junto com a grade, forma uma peça só. Mostrando agora para você o para-choque. Nas extremidades nós temos ali molduras. No caso, por exemplo, na versão Highline, nessas molduras você tem as luzes de neblina. Esse aqui que é o Comfort Line de entrada não tem a luz de neblina. Aí nós temos embaixo mais uma grade trapezoidal, também com um friso cromado. Então, esses daqui os detalhes da frente do Volkswagen Nivus. Agora, vamos andar um pouquinho para mostrar para você a lateral dele, começando aqui pela parte do paralama. Você percebe que o farol ele invade o paralama dianteiro. Aí nós temos um vinco que sai ali, ó, bem da pontinha do farol, e vai indo para toda a direção do carro, vai terminar lá atrás na lanterna. Ali aquele detalhe mostrando que é a versão Comfort Line. Depois então a gente passa aqui para as rodas. As caixas de rodas você vê que tem as molduras. Depois então essas molduras, elas têm uma barra que vai ali embaixo, que liga para chamar atenção para a esportividade. As rodas que você está vendo aí, no caso a versão Highline, ela é de liga leve, 16 polegadas, e os pneus 205/60 R16. Vamos andando um pouquinho mais para trás, aí você vai ver a parte envidraçada, que é uma parte envidraçada grande. No teto nós temos aquelas barras e percebe a caída que tem aqui no teto na parte traseira. Essa é uma caída que normalmente é utilizada nos modelos coupé, mas foi colocado no Volkswagen Nivus exatamente para reforçar o apelo esportivo dele, essa caída de teto. Depois então na parte traseira nós temos a lanterna que começa aqui nesse paralama traseiro e ela vai invadindo a traseira do carro. E aí, como você percebe, a lanterna traseira ela segue em direção da tampa do porta-malas. Essa lanterna em LED, ela é bipartida, como você está vendo, dividida em duas partes, porque quando você levanta a tampa do porta-mala, fica só essa parte aqui do lado e a parte de cima fica na tampa. Temos o símbolo da Volkswagen bem no centro, aí a outra lanterna também bipartida. Agora vamos ao detalhe ali da caída do teto. Então nós temos o aerofólio que vem em cima, com a terceira luz de freio, também conhecida como brake light. Temos o limpador e aí vamos aqui para a parte de baixo do para-choque. Então você está vendo aqueles dois pontinhos pretos lá, são sensores de estacionamento. Temos refletores nas duas pontas do para-choque. Ele é um para-choque que você pode dizer que ele é bicolor. A parte de cima dele está na mesma cor da carroceria do carro e a parte de baixo na cor cinza mais escuro. E aí embaixo nós temos o overbump, que é um protetor. Você está percebendo que não dá para ver saída de escapamento? Não dá para ver saída de escapamento exatamente por causa desse overbump, e o escapamento, no caso, está virado para o lado de baixo, para soltar para baixo.
Então esses são os detalhes aqui da lateral da traseira. Agora, aproveitar, já que nós estamos por aqui, vou falar para você também do porta-malas do Volkswagen Nivus, que é um porta-malas também interessante. Ele tem aí uma capacidade, sem rebater os bancos, é de 415 litros. Você tem ainda a oportunidade, ele no caso é rebatido 60-40, você pode rebater só um lado ali, você pode rebater totalmente, ou só o lado de cá. Então é interessante para carga do dia a dia que você precisa, numa compra de supermercado, ou quando você vai viajar para colocar as malas, as coisas que você tem necessidade de levar, uma capacidade interessante de 415 litros no porta-malas do Volkswagen Nivus. E eu deixei para mostrar para você por último exatamente o coração do Nivus, Comfortline TSI, que é exatamente o motor TSI que você está vendo aí. A designação dele 200 TSI, motor de 3 cilindros, flexível, né? No caso Flex Full, você pode abastecer tanto com etanol como gasolina, com a mistura dos dois em qualquer proporção, com turbo, ele é turbo alimentado, injeção direta de combustível, a potência dele, motor 1.0, hein? Presta atenção, 128 cavalos abastecido com etanol, 116 cavalos abastecido com gasolina e o torque de 20,4 quilos. Lá atrás, na tampa, você viu que está marcado 200 TSI. Exatamente, esses 200 é referência a 200 Nm de torque, que em quilograma-força-metro é o equivalente a 20,4. E tem alguns detalhes aqui que são interessantes mostrar para você, por exemplo, a bomba do ABS, que o carro tem o sistema ABS, então nós temos lá a bomba do ABS, temos o turbo, temos também o reservatório do sistema de arrefecimento. Aqui vale uma dica muito importante para você, no caso de você ter que completar esse líquido de arrefecimento, nunca coloque a água da torneira. Você precisa utilizar água desmineralizada ou então o próprio aditivo que é recomendado pela fabricante do veículo. Por que a água desmineralizada? Como ela diz, o nome já diz, desmineralizada, ou seja, ela não tem minerais e esses minerais então não vão ficar no sistema de arrefecimento do motor. Como esse motor é um motor turbo, ele trabalha também para refrigerar o turbo, então é muito importante manter sempre o líquido de arrefecimento na condição correta que é indicada pela fabricante do veículo. Aí nós temos a bateria, uma bateria pequena, que você pode até chamar de uma bateria pequena. Nós temos nessa parte aqui onde está o TSI, lá dentro está o filtro do ar. Não esqueça, você tem que cuidar de manutenção, fazer revisão, manutenção preventiva do seu veículo para manter ele sempre em dia, e o filtro do ar é muito importante. Você tem que verificar isso e trocar de acordo com a recomendação. E abaixo ali do filtro, quase não dá para ver, nós temos as velas, são 3 velas, e ele tem bobina no lugar do cabo de vela. Então, com os detalhezinhos aí interessantes que eu mostrei para você deste motor TSI, o motor 200 TSI da Volkswagen, que está no Volkswagen Nivus. Começando aqui pelos detalhes de acabamento da porta. Você está vendo aqui, nós temos os comandos do vidro elétrico, também do espelho retrovisor, ali um porta-objeto, alto-falante aqui embaixo, e aí vamos entrar no Volkswagen Nivus. Como você pode perceber, nós temos aqui o volante multifuncional, com esses detalhes aqui de comando, tanto do lado de lá como do lado de cá. O painel mistura informações analógicas e digitais. Vou virar a chave, ali ó. Então você vê, quando você vira a chave, já aparece a informação. No caso, aí nós estamos há 2 dias de fazer a troca de óleo do Volkswagen Nivus. Ali, contagiros analógico, junto com a temperatura do motor também analógica. No centro, o painelzinho digital que mostra as informações do computador de bordo, inclusive
o velocímetro, ali o velocímetro e marcador de combustível. Aí vamos vir para esse lado aqui para te mostrar o multimídia, que no caso ele está no rádio, né? Então aqui você tem para trocar as estações, tudo da maneira touchscreen. E você tem também uma função muito interessante, que é onde você tem as informações do carro. Tá vendo ali, ó? Então ali ele está mostrando o consumo médio dele desde a partida, tá? Aí nós temos o consumo dele de longo prazo e nós temos também desde o abastecimento. No final eu vou contar para você direitinho como é que está marcado, como é que está, no caso, a situação de consumo dele registrado no Inmetro e a média que eu consegui fazer com esse carro. Então nós temos aqui algumas informações, temos o app. Para você ter acesso ao app, você vai precisar estar com o celular pareado, conectado na internet, e aí você tem à disposição os apps aí que a Volkswagen disponibiliza para esse carro. Inclusive, vale ressaltar que ele, no caso, é programado, você tem condições de parear o celular tanto com o Android Auto como com o Apple CarPlay. Aqui embaixo temos o ar-condicionado, que no caso é um ar-condicionado mecânico. Você não tem aí a opção, por exemplo, de escolher a temperatura de maneira digital. A alavanca de câmbio, já falei ali quando mostrei o motor, câmbio automático de 6 marchas, fornecido pela Aisin. A entrada USB, ela está aqui, nós temos uma entrada USB aqui e uma outra entrada USB que fica nessa parte de trás aqui, que é o suporte para você colocar o celular. Depois então, os detalhes do passageiro, porta-copos, a alavanca do freio de estacionamento. Vale lembrar que tanto o Nivus como o T-Cross, eles não têm freio de estacionamento eletrônico, tá? Todos eles são freio de estacionamento com a alavanca. Vou sair aqui para você ter uma noção do espaço interno que é oferecido para o motorista e passageiro do banco dianteiro. E aí vou aproveitar, abrir a porta aqui de trás para te mostrar o espaço interno para os ocupantes do banco traseiro. Vamos passar aqui para cá, aí você vai ver o espaço interno para os ocupantes do banco traseiro. E um detalhe interessante também do Nivus: saída do ar-condicionado também para os ocupantes do banco traseiro. Você não tem aqueles sistemas mais sofisticados, onde os ocupantes do banco traseiro podem escolher também a temperatura, mas você tem a saída de ar. E aqui você tem uma noção do espaço interno traseiro do Volkswagen Nivus. Você vai sentir agora as impressões ao dirigir do Volkswagen Nivus, versão Comfortline, que é a versão de entrada, numa situação de uso normal, onde você está no trânsito aí de uma grande cidade, ou seja, uma pequena cidade, mas que tenha trânsito, onde a gente vai pegar aí as imperfeições do asfalto, como você está vendo, os famosos buracos. Dá para sentir aí que o sistema de suspensão, ele consegue absorver bem, né? O carro é aquilo que você pode chamar de um carro bem macio. O sistema de suspensão dianteiro dele é do tipo MacPherson e atrás nós temos o eixo de torção. Aqui, numa via com velocidade aí de 50 km por hora, então não tem necessidade de acelerar muito fundo. Dá para mostrar para você que nós temos a visualização do painel, ela é muito perfeita, tá? Então o painel ele tem um contagiros analógico, tem um velocímetro analógico, mas ali no centro a gente percebe que está a velocidade digital. Nesse painel você tem a opção de pegar outras informações do carro, como por exemplo, ele está mostrando ali a temperatura do óleo, que é 81 graus. Mostra o consumo médio,
Ele mostra aqui, como está mostrando, o consumo médio agora de 9,2 km por litro. Esse carro foi entregue pela Volkswagen para o autoagora.com.br abastecido com gasolina. Temos ali uma autonomia de 140 km ainda. Tempo de viagem, enfim, são várias as informações do computador de bordo que você consegue obter por lá. E detalhe, né? Tudo você consegue comandar, você consegue controlar aqui por essas teclas do volante multifuncional. Ele é bem intuitivo, fácil de você usar, mas vale a dica. Se você entrar a primeira vez, acabou de comprar o Volkswagen Nivus, vai andar com ele, vai testar, né, aquela coisa de carro novo. Antes de mais nada, senta, leia o manual e navega com essas teclas aqui pelas funções que tem no computador de bordo. Aí vai ficar muito mais fácil de você perceber. Aqui paramos então no farol, em alguns locais se chamam de semáforo, outros sinaleira, enfim, é o que está aí na frente, o semáforo, né? Então vamos lá, vamos andar um pouquinho mais com o Volkswagen Nivus. Você percebeu que ele tem um arranque bom. Eu costumo não pisar muito forte no acelerador no arranque não, porque essa pisada mais forte é que acaba fazendo com que o carro gaste um pouquinho mais de combustível. Então eu costumo deixar ele desenvolver velocidade de uma maneira natural, que é onde você obtém o melhor rendimento do carro. Então aqui, por exemplo, nós estamos aí numa velocidade média aí de quase 60 km por hora, vou baixar um pouquinho, vamos chegar nos 50, para você ter a noção. E o motor, ele está variando entre 1.800, 1.900, 2.000 giros. É uma situação muito interessante para você obter a melhor eficiência do carro. Aqui na frente, vou entrar à direita, dando seta, né, como manda o código de trânsito. Temos uma curva aqui que ela é sensacional para você perceber a estabilidade do carro. Percebeu que ele não joga? Ele vai direitinho da maneira que você quer. Ou seja, o Volkswagen Nivus é um carro que tem um sistema de suspensão muito bem acertado, onde você tem essas situações aqui, por exemplo, vou fazer uma ultrapassagem, estou na subida, você percebe que eu não precisei forçar muito o carro. Então está bem ajustado essa relação peso-potência, sincronismo do câmbio. O câmbio é um câmbio automático de 6 marchas. Esse câmbio ele é fabricado pela empresa japonesa Aisin. Tem um sistema que quando você para, por exemplo, num semáforo, no farol ou na sinaleira, como você preferir, ele desacopla o câmbio. Funciona como se fosse um start-stop, só que o start-stop ele desliga o motor. Aqui não, ele desacopla o câmbio. Então o câmbio para de girar junto com o motor, o que auxilia também a economizar combustível. Estou pegando aqui ruas diferentes, exatamente para você sentir esta situação de conforto e dirigibilidade que o carro oferece. Não tem necessidade de forçar, não tem necessidade de ficar apertando demais o acelerador, que ele responde rapidamente. Aqui está na subida, vou eu então acelerar um pouquinho mais. A troca de marcha acontece de uma maneira muito simples, muito fácil, porque o câmbio ele está realmente muito bem sincronizado. Uma outra qualidade também do Volkswagen Nivus é exatamente o sistema de frenagem. Estou passando aqui do lado do Autódromo de Interlagos e tenho aqui uma lombada. Percebeu como ele freou rapidinho? Mas ele freia rapidinho também, sem aquela jogada, né? Sem aquela coisa de você falar, ai, será que ele vai parar? Vai parar de uma maneira muito tranquila. Então, de uma maneira geral, o Volkswagen Nivus ele responde muito bem quando você tem a necessidade de fazer aí uma ultrapassagem, quando você tem a necessidade de fazer uma manobra diferenciada. Sistema de direção dele é um sistema que tem assistência elétrica.
Outro sistema também que ajuda a economizar combustível, porque ele não retira energia do motor para auxiliar nas manobras. O sistema de direção hidráulica, você sabe, ele funciona junto com o motor, tem o fluido que exige manutenção, aquela coisa toda. O sistema elétrico não tem nada disso e ele é muito preciso. Então você vê, quando você tem necessidade de acelerar, você aperta um pouquinho no acelerador e ele já imediatamente responde. Então nessa parte, por exemplo, de motor e câmbio, sistema de suspensão, o carro está muito bem acertado, ele é muito estável e te oferece aí várias situações para um rodar tranquilo na cidade. Acelera rápido, freia rápido, passamos aí na lombada de maneira macia, enfim, é um carro muito legal, um carro muito bom de se guiar, muito fácil de guiar. Tenho certeza que se você fizer um test drive para conhecer melhor, você vai gostar do Volkswagen Nivus. E o Nivus Comfortline que você acompanha aqui no autoagora.com.br, ele tem consumo registrado no Compete, que é o programa de etiquetagem veicular do Inmetro, de 7,7 km por litro abastecido com etanol na cidade e 9,4 km por litro na rodovia, na estrada. Com gasolina, na cidade, o consumo é de 10,7 km por litro e na estrada 13,2. Bom, você sabe que aqui no Auto Agora eu faço também a minha média de consumo, porque o consumo de combustível ele está totalmente ligado à maneira que você usa o carro e no local que você usa o carro também. Esse carro que foi cedido pela Volkswagen para a gente fazer essa matéria para você, ele foi cedido com gasolina. E aí, no caso, com o ar-condicionado ligado, presta bem atenção, porque o ar-condicionado ele ajuda a consumir mais combustível. A média que eu consegui obter foi de 9,9 na cidade e 11,9 na rodovia. Aí você deve estar me perguntando, né? Quanto custa o Nivus Comfortline? O Nivus Comfortline ele tem preço sugerido de R$ 94.290. Isso é a versão sem opcionais. Aí existe um pacote de opcional que se chama Volkswagen Play e Tech, que custa R$ 3.890. O que vem nesse pacote? O ACC, que é aquele controle adaptativo da distância do veículo que está na frente. Tem também o AEB, que é o Seat Emergency Brake. No caso, é um sistema autônomo de frenagem que ele consegue parar o carro até 50 km de velocidade se entrar um objeto na frente. E além disso, o volante multifuncional tem aqui do lado aquelas borboletas, os pedal shifts, e também o sistema Volkswagen Play Multimídia, que vem com app, uma série de coisas, inclusive aí tem 10 GB na memória para você então utilizar no Volkswagen Play. Tudo isso está no pacote de opcionais. As cores disponíveis são as seguintes: a vermelho Sunset, que custa R$ 990. Depois, então, nas cores metálicas, é o cinza Platinum e prata Sirius por R$ 1.570 e a sólida branco cristal, que custa R$ 490. Tá certo? Se você quer mais detalhes, você quer conhecer ainda mais sobre o Volkswagen Nivus, não esquece de acessar o site autoagora.com.br. E você que chegou agora no nosso canal, gostou? Achou legal? Não esquece de dar seu like, de se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades e aproveita, compartilhe com os amigos, tá bom? Vamos fazer o autoagora.com.br no YouTube crescer, ganhar um monte de seguidores. Conto com você. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.